Câmara Municipal de Itajubá, 11ª reunião ordinária do dia 4 de maio de 2020. Quero pedir ao senhor secretário, Renato Moraes, que faça a chamada dos vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Vereadora Mônica. Chamada da 11ª reunião ordinária. Vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Kleber Davi. Vereador Fabrício Machado. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Joel Carlos de Almeida. Vereador Jorjão da Saúde. Vereador Marcelo Kraus. Vereadora Mônica Chaves. Vereador Renato Moraes, presente. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Sargento Pereira. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Vereador Zé Pequeno. E vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos desta reunião ordinária. Alguns dos vereadores gostaria de um minuto de silêncio. Vereador Fabrício. Alô. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Mônica, que assiste. Gostaria de pedir silêncio para o falecimento da Maria Rosinéia, funcionária lá do curso 19, que infelizmente veio a falecer. Vereador Marcelo. Senhor presidente, para um jovem que faleceu, Arthur Nogueira de Souza. Perfeito. Mais alguém gostaria de um minuto de silêncio? Um minuto de silêncio. Gostaria de pedir ao nosso assessor que fizesse a leitura das atas da sessão ordinária do dia 16 de março de 2020 e da 6ª reunião ordinária online do dia 27 de abril de 2020. Ata da 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 16 dias do mês de março de 2020, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Sebastião Silvestre da Costa, primeiro vice-presidente Carlos Eduardo Corrêa Molina, segundo vice-presidente Kenner Augusto Maia, primeiro secretário Renato Nascimento de Moraes e segundo secretário José Maria Silva.
Feita a chamada, verificou-se a ausência do vereador Rodrigo Sampaio Melo e José Roberto Floriano, em virtude da saúde. Votação da ata. Ata da 9ª reunião ordinária do dia 9 de março de 2020, após leitura, aprovada por 12 votos, com ausência no plenário dos vereadores Kenner Augusto Maia e Joel Carlos de Almeida. Proposições sem discussão. Indicações número 149 e 164 de 2020, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Jorge Andrade, Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Carlos Eduardo Corrêa Molina, José Maria Silva, Fabrício Oliveira Machado e Mônica Cristina Vieira Chaves. Requerimento número 14, de autoria dos vereadores Ricardo da Fonseca Tame Zambrana, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Fabrício Oliveira Machado. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida da Silva, de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa, aprovada por unanimidade dos presentes. No momento, o vereador Renato Nascimento de Moraes solicitou o retorno da tramitação do projeto de lei 4.434 de 2019, que extingue e cria funções gratificadas do quadro de pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Itajubá, de autoria do prefeito municipal. Apresentação de projetos. Projeto de lei 4.462 de 2020, que altera dispositivos do artigo 20 e anexo 3º da Lei Complementar número 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá, de autoria da mesa diretora, baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ordem do dia, leitura de parecer. Projeto de Decreto Legislativo número 480, que denomina Júlia de Jesus, a rua projetada localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, de autoria do vereador Rodrigo Sampaio Melo. A comissão especial apresentou parecer favorável. Projeto de lei 4.444 de 2020, que dispõe sobre a realização da sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tame Zambrana. As comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Saúde, Assistência e Promoção Social apresentaram pareceres favoráveis. Primeiro turno de discussão e votação simbólica. Projeto de lei 4.436, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá a Semana Municipal das Mulheres Empreendedoras, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes. Em votação, aprovado por 13 votos, com ausência do plenário do vereador Sebastião Silvestre da Costa no momento da votação. Projeto de lei 4.450, que cria cargos de educador infantil, altera o anexo 1º da Lei Complementar número 10 de 2002, de autoria do prefeito municipal. Em votação, aprovado por 13 votos, com ausência do plenário do vereador Sebastião Silvestre da Costa no momento da votação. Neste momento, o vereador Sebastião Silvestre assume a presidência. Projeto de lei número 4.451, que altera a Lei Complementar número 71, de autoria dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes e José Maria Silva. Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Comunicado do presidente. Ficou deliberado na reunião da mesa diretora que, considerando as recomendações repassadas pelas autoridades sanitárias no sentido de diminuir a aglomeração de pessoas, do esforço nacional de reduzir as possibilidades de contágio do novo coronavírus, causador da doença Covid-19, que a Câmara Municipal de Itajubá adotará medidas preventivas, dentre as quais merecem destaque aquelas que impactam diretamente o atendimento à população, como suspender o acesso da população às dependências da Câmara Municipal, incluindo gabinetes, suspender a presença da população e de convidados nas reuniões ordinárias da Câmara, extraordinárias e de comissões, suspender as atividades em grupo da Escola do Legislativo, Câmara Coral, Câmara Mirim e Parlamento Jovem, bem como qualquer curso, palestra ou reunião, cancelar audiências públicas, cursos e demais eventos pela Câmara que estejam agendados nesse período, suspender as viagens dos vereadores e servidores pela Câmara Municipal
e suspender o uso dos carros oficiais pelos gabinetes parlamentares, exceto quando a serviço administrativo da presidência e diretorias, de extrema necessidade. Estarão mantidos os trabalhos de todos os setores, contatos via e-mail, telefone e outras formas de atendimento remoto. As reuniões continuarão sendo transmitidas ao vivo pelos meios oficiais de comunicação, Facebook, YouTube e site oficial. Essas medidas se darão inicialmente entre os dias 17 e 31 de março de 2020 ou até segunda ordem. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 20 horas e 58 minutos, o senhor presidente em exercício deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de março de 2020. Sebastião Silvestre da Costa, presidente. Renato Nascimento de Moraes, primeiro secretário. Nesse momento, senhor presidente, a leitura da ata da sexta reunião ordinária online. Ata da sexta reunião ordinária online realizada pelo Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de Itajubá aos 27 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, nos termos do ato da mesa número 1 de 2020. Ao iniciar, o presidente da mesa proferiu a chamada online e todos os vereadores se apresentaram conectados pelo SDR. Estavam também conectados ao sistema o diretor jurídico Gustavo Max de Oliveira e o diretor legislativo Luiz Gonzaga Costa, com o objetivo de dar suporte técnico à reunião, caso fosse necessário. A servidora Diolene Pamplona foi responsável pela parte técnica do sistema online. Votação da ata. Ata da quinta reunião ordinária online realizada no dia 20 de abril de 2020. Após leitura, foi aprovada por 14 votos. O vereador José Roberto Floriano absteve-se do voto por não ter participado da referida reunião e a ausência do vereador Marcos Pereira de Paula, no momento da votação. Proposições sem discussão. Indicações números 192 e 193 de 2020, de autoria dos vereadores Fabrício Oliveira Machado e Carlos Eduardo Corrêa Molina. Ordem do dia. Votação de requerimento. Requerimento número 18. Requer ao chefe do Executivo, por meio da Secretaria de Obras, informações sobre o asfaltamento da rua Líquia Pereira, no bairro Santa Luzia, ao qual foi paralisado sua pavimentação, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Minuto de silêncio. Os seguintes vereadores solicitaram 1 minuto de silêncio. Vereador José Maria Silva, pelo falecimento do senhor João Renó. Os vereadores José Maria Silva e Kleber Davi, pelo falecimento do senhor Antônio Carneiro. Vereador Fabrício Oliveira Machado, pelo falecimento do senhor José Benedito, e o vereador Sebastião Silvestre da Costa, pelo falecimento do senhor João Batista. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 19 horas e 20 minutos, o senhor presidente deu por encerrada a sexta reunião online, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 27 de abril de 2020. Sebastião Silvestre da Costa, presidente. Renato Nascimento de Moraes, primeiro secretário. As atas estão em discussão. As atas estão em votação. Os vereadores que concordem em aprová-la permaneçam como se encontram. A ata está aprovada pela unanimidade. Presidente, o vereador Zé Pequeno aprova a ata. Estou presente, viu? Eu gostaria de registrar a presença do vereador José Roberto Floriano, que está online, também a presença do vereador Antônio Raimundo Santi, também online, e a presença do vereador Wilson, vereador Joel,
vereador Kenner e vereador José Maria. Leitura das correspondências. Câmara Municipal de Itajubá. Itajubá, 4 de maio de 2020. Ofício número 16 de 2020, ao presidente da Câmara Municipal de Itajubá, excelentíssimo senhor Sebastião Silvestre da Costa. Assunto: cancelamento de audiência. Cancelamento de audiência pública. Prezado senhor, em decorrência das ações de prevenção e combate ao Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi necessário o cancelamento da audiência pública para debater o projeto de lei número 4.364 de 2019, que dispõe sobre o programa Escola Sem Partido, prevista para acontecer no dia 7 de maio do ano corrente. Os palestrantes convidados já foram informados do cancelamento por e-mail e estão cientes de que, tão logo seja agendada a nova data, serão novamente convidados a contribuir com as discussões. Estando certo de atenção, subscrevo-me cordialmente e renovo meus votos de estima. Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, relator da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Correspondência da Prefeitura de Itajubá, ofício da Secretaria Municipal de Governo, SEMUG. Serviço, Departamento de Tomada de Contas. Assunto: encaminha prestação de contas. Itajubá, 24 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, em cumprimento aos preceitos legais exarados na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e Instrução Normativa número 004, de 29 de novembro de 2017, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, apraz-nos fazer o encaminhamento da prestação de contas do exercício de 2019. Sendo só que nos apresenta, para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos votos de consideração e respeito. Atenciosamente, Rodrigo Imar Martinez Rieira, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor vereador Sebastião Silvestre da Costa, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Fazendo uma referência aos senhores vereadores, que o caderno de prestação de contas da Prefeitura Municipal, consolidado, já está à disposição dos vereadores, aqueles que quiserem ter acesso, acompanhar e ler, na Secretaria Legislativa. Estão encerradas as correspondências. Leitura das proposições sem discussão. Indicações. Indicação do vereador Fabrício Machado, que sugere ao senhor prefeito entrar em entendimento com a Secretaria Municipal de Obras para que faça, em caráter de urgência, o recapeamento de massa asfáltica na rua Felício Primo Castellani, no bairro Novo Horizonte. Indicação do vereador Fabrício Oliveira Machado, que sugere ao senhor prefeito entrar em entendimento com a Secretaria Municipal de Obras para que, em caráter de urgência, faça a recolocação dos bloquetes e colocação de massa asfáltica na rua Sebastião Bernardo, também no bairro Novo Horizonte. Indicação do vereador Fabrício Machado, que indica ao chefe do Executivo a necessidade de entendimentos com a Secretaria de Obras, juntamente com o Departamento de Trânsito, em caráter de urgência, para colocar 2 redutores quebra-molas na rua Bartolomeu Tadei, na altura dos números 269 e 375, no bairro Centro. Indicação do vereador Fabrício Machado, que sugere ao Executivo a necessidade de entendimentos com a Secretaria de Obras, juntamente com o Departamento de Trânsito, para também, em caráter de urgência, colocar 2 redutores quebra-molas na rua Domiciano Costa, na altura do número 473, no bairro Centro. Indicação do vereador Antônio Raimundo Santi, que sugere ao chefe do Executivo manter entendimento junto aos setores competentes da administração para implantar no portal da transparência da Prefeitura um ícone específico que possibilite à população acompanhar, de forma simples e objetiva, todos os gastos do Executivo com a pandemia do novo coronavírus, a exemplo do que foi feito pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. Indicação do vereador Joel Carlos de Almeida, que sugere ao chefe do Executivo entendimentos junto à Secretaria de Obras
solicitando limpeza e desinfecção contra a Covid-19 na rua Geraldino Campista, próximo à rotatória do SEASA, até o número 880, no bairro Santo Antônio, Vila Podes. Indicação do vereador Joel Carlos de Almeida, que sugere ao chefe do Executivo manter entendimento junto à Guarda Municipal, solicitando providências quanto à retirada de um carro Towner que se encontra estacionado, abandonado, na Avenida Silvestre Antônio Junqueira Ferraz, no bairro Boa Vista, em vista à Lei 3.293 de 2018. Requerimento dos vereadores Antônio Raimundo Santi, Fabrício Oliveira Machado, Marcelo Kraus Rezende, Kleber Davi, Jorge Andrade e Ricardo da Fonseca Tamzambrana, e requerem a realização de reunião especial para convidar o secretário municipal de saúde para prestar esclarecimentos sobre as ações realizadas em virtude da pandemia pelo novo coronavírus no município de Itajubá. Justificativa. A reunião é de suma importância para expor a esta Casa Legislativa as ações que estão sendo realizadas no combate ao novo coronavírus, esclarecer as dúvidas dos vereadores, prestar contas e explanar sobre a declaração do estado de calamidade pública. Moção de pesar. A palavra, vereador Ricardo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. É só reforçar, senhor presidente, esse requerimento feito em relação ao convite da sessão especial, o secretário municipal de saúde pudesse estar presente a essa casa. Essa instância, a sessão a ser executada, é um convite ao senhor secretário municipal de saúde, que nós temos tido diversas informações desencontradas na mídia da própria prefeitura, prefeito. Quando se diz que a Santa Casa de Itajubá recebe cerca de 4 milhões de reais quando se diz que nós não precisamos de investir em leitos, nos preocupa. Quando se diz que irá montar um hospital de campanha e depois diz que não precisa mais, nos preocupa. E agora nós recebemos também a informação de um aporte de mais de 10 milhões de reais para o município de Itajubá no combate ao Covid. Então, queria pedir ao senhor que pudesse, sim, agilizar a condição do convite dessa sessão especial, para que a gente possa realmente ter informações reais do que é que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito, tem realizado na cidade de Itajubá. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando, moção de pesar. Vereador Joel Carlos de Almeida, regimentalmente apoiado, apresenta moção de pesar pelo falecimento da senhora Renata Martins Faria, ocorrido no dia 28 de abril de 2020. A senhora Renata Martins Faria, filha de José Martins e Iracema Martins, nasceu em 29 de dezembro de 1931. Ela veio de uma família de 12 filhos e até então tinha apenas uma irmã, ainda viva, com 97 anos, que é consagrada à Congregação da Providência de Gap. Casou-se em 1957 na cidade de Aparecida, São Paulo, com Ovídio Pereira de Faria, e juntos tiveram 4 filhos, Valéria, Iracema, Ovídio e Priscila Martins de Faria. Dona Renata era muito querida e respeitada pelos amigos e irmãos de fé. Era membro efetiva da comunidade Teotocos, Casa de Formação Guadalupe, Renovação Carismática Arquidiocesana, desde o ano de 1973 até 2018. Semanalmente participava dos atendimentos de oração e evangelização na comunidade. Foi assídua ao seu chamado na igreja e, em meados de 2018, já com dificuldades de visão, não conseguiu comparecer a todas as semanas no seu ofício. Dona Renata era procurada por inúmeras pessoas que necessitavam de um conselho e de oração. Muitas vezes, assim como uma mãe, ouvia de Deus o melhor conselho para seus filhos.
Mulher, esposa, mãe e missionária, Dona Renata desempenhou um papel fundamental para todos aqueles que estavam ao seu redor, promovendo o que Jesus nos ensinou. Aquele que faz a vontade de Deus é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Cumpriu fielmente sua missão, com retidão, silêncio e humildade. E fique registrado nos anais desta Igreja Casa Legislativa, moção de pesar à senhora Renata Martins Faria pelo seu passamento. Sala das Sessões JK, em 4 de maio de 2020. Joel Carlos de Almeida, vereador. Senhor presidente, estão encerradas as proposições sem discussão e informando também que não há proposições. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu fiz um protocolo de uma moção de pesar para ser lido nessa reunião. Eu não sei o que aconteceu, porque eu fiz em tempo hábil. Tá, vou verificar daqui a pouco. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Não. Senhor presidente, pela ordem, é necessário que o vereador fale no microfone. Nós estamos vendo aqui o vereador Santi, por exemplo, não sabe do que o vereador Jorge está tratando. O senhor pode repetir no microfone, vereador? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mônica, aqueles que nos assistem. É que no dia 13 de abril, vereador Renato, nós encaminhamos o ofício para o PROCON para ele verificar o absurdo que está tendo no supermercado. Aumentou 100%. Então, um exemplo, um óleo que era R$ 2,80, R$ 2,90, hoje está R$ 4,19. O arroz estava R$ 12,00, está R$ 15,00, R$ 16,00. O leite, que era R$ 2,29, hoje está R$ 3,19. Então, muitas outras coisas, senhor presidente, subiu. E muito, 100%. Então, cobrar do PROCON, por exemplo, um laudo, um parecer para nós aqui, porque a reclamação está grande do nosso povo, que eu fui muito procurado lá para questionar. A outra, senhor presidente, é rapidinho, o senhor me desculpa, foi aprovada a Lei 3.372, em virtude da pandemia, a gente entende que não deu para ser cumprida. Já faz um mês sobre aquele denúncio que foi feito de 20% dos funcionários comissionados, efetivo. Então, o senhor toma providência para nós a partir dessa semana, porque nós estamos retornando hoje, e como realmente a pandemia, faz um mês que ele está parado. Muito obrigado. Ordem do dia. 11ª reunião ordinária, do dia 4 de maio de 2020, às 19 horas, em único turno de discussão e votação simbólica. A emenda número 01 do projeto de lei número 4.444, de autoria da Comissão de Saúde, Assistência Social e Promoção Social. O assunto: acrescenta novo artigo 3º, renumerando o atual para o artigo 4º do projeto de lei 4.444, que dispõe sobre a realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno de espectro autista, TEA,
e suas famílias e das outras providências. Em discussão. Em discussão? Vereador Jorge, se o senhor quiser referir. Com a palavra, vereador Jorge Andrade. Obrigado, mais uma vez. Senhores vereadores, a gente apresentou à comissão uma proposta da emenda do artigo 3º no projeto 44, que fica o seguinte: como o presidente falou, o terceiro passaria o quarto e esse seria o terceiro, que foi aprovado na Comissão de Saúde. Descumprimento do estabelecido na presente lei sujeitará o infrator, conforme o caso, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal, as seguintes sanções administrativas: advertência. 1. Advertência. 2. Após a advertência, na hipótese de reiteração do descumprimento, multa no valor de 10 UFI, 10 unidades do valor fiscal do município de Itajubá. E o terceiro, em caso de nova residência, multa no valor de 20 UFI, vigente unidade do valor fiscal do município de Itajubá. Quarto, interdição do estabelecimento. A justificativa apresentada. Apresentamos a seguinte emenda com o intuito de dar diretriz às punições que podem vir a ser utilizado caso o estabelecimento não cumpra com as determinações da lei que está prestes a ser aprovada por esta Casa. Assim, por todo exposto, é de suma importância a aprovação dessa emenda ao projeto de lei 4.444/2020, razão pela qual contamos com o apoio dos 9 vereadores. Muito obrigado. Continua em discussão. Outro vereador gostaria de discutir projeto de emenda? Então, em único turno de discussão e votação, em votação, a emenda número 01 do projeto de lei 4.444. Os vereadores que concordam em aprová-la, permaneçam como se encontram. Perfeito. Vereador Sandi vota sim, senhor presidente. Perfeito. José Roberto Floriano. Vereador Zé Pequeno vota sim, senhor presidente. Perfeito. Então, a emenda de número 01 ao projeto de lei 4.444, ela está aprovada por todos os presentes. Em primeiro turno de discussão e votação simbólica, o projeto de lei número 4.444, com o resultado da votação da emenda, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. O assunto dispõe sobre a realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e suas famílias e de outras providências, em discussão. Em discussão, com a palavra, o vereador Ricardo Zambrana. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, nós trazemos aqui um projeto de lei relativo às pessoas com deficiência. Quero agradecer muito a Carol, que é a presidente da AGAI, que nos caminhou, indicou essa solicitação para que esse projeto de lei possa tramitar nessa casa e, sim, fazer parte das leis dessa cidade. Nós sabemos que as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade de interação social, uma alteração de interação social e também de comunicação. Muitas delas têm um aumento de sensibilidade com aversão à luz forte ou barulhos intensos.
Sendo assim, essa proposta desse projeto de lei vem atender essa população, esse segmento, para que eles possam, sim, desfrutar de lazer na nossa cidade. Hoje à tarde eu recebi uma ligação do vereador Marcelo Kraus, me questionando, inclusive, quero agradecer ao vereador, se isso haveria, esse projeto de lei traria alguma penalização às empresas dessa cidade, se haveria necessidade de algum investimento para que isso pudesse acontecer, né? E, na verdade, o projeto ele vem fazer com que esses estabelecimentos possam ter sessões aonde a iluminação possa ser uma iluminação não escura, ou seja, sem iluminação, uma iluminação mais baixa, né? Diminuição da condição sonora do filme exibido e também a ausência de comerciais, fazendo com que haja menos exposição em relação à parte visual e auditiva também. Então, vou voltar a dizer, um projeto simples, mas de grande importância. Vale lembrar que nós temos a questão de acessibilidade já defendida em relação à legislação para pessoas cadeirantes, para pessoas que têm dificuldade ou deficiência auditiva, para pessoas que têm deficiência visual, entre outras. E agora nós trazemos um projeto de lei para pessoas que têm o transtorno de espectro autista, nesse segmento. Então, é importantíssimo para a gente que a gente possa, sim, aprovar esse projeto, não só por uma questão simples de que essas pessoas possam ter acesso a este lazer, mas também pelo fato de que essas pessoas vão poder, aliás, desculpa, nós, as pessoas frequentadoras de cinema, também vão ver que existe esse tipo de sessão, levantando aquela condição clara de que a informação ela é importante para que os outros saibam que nós temos pessoas deficientes na nossa sociedade e essas pessoas têm seus direitos, devem ter seus direitos reconhecidos. Então, não só acessibilidade, como informação dentro da condição desse projeto de lei. Muito obrigado a todos. Quero agradecer também à Comissão de Saúde pela emenda feita em relação às penalidades, caso o estabelecimento não cumpra a legislação. Muito obrigado. Continua ainda em discussão. Em discussão, em votação, o projeto de lei 4.444. Os vereadores que concordem em aprová-lo permaneçam como se encontram. Vereador Sante vota sim, senhor presidente. Vereador Zé Pequeno, vota sim, senhor presidente. O projeto de lei 4.444 está aprovado pela maioria dos presentes. Perfeito. Neste momento, nós passaremos, então... Senhor presidente, é um assunto muito importante em relação, principalmente, à área rural, ali de tornar público, que a gente entrou no Ministério Público pedindo uma intervenção em relação ao Expresso Valônia, porque está acontecendo um caso muito sério. Essa semana foi retratado uma mãe que entrou dentro de um veículo que ia indo para a área rural, uma criança do grupo de risco, chegando dentro do ônibus, não tinha nenhuma proteção, o ônibus superlotado, e o que está acontecendo? Tiraram os ônibus das linhas rurais e agora não voltaram. O ônibus das 6 horas que está indo levar os trabalhadores, eles estão indo com 60, 70 pessoas, sem proteção, sem nada. Então, a empresa deveria colocar pelo menos 2 ônibus para servir a comunidade no horário de pico. São trabalhadores que estão sendo colocados em alto risco, e esse exemplo da mãe que falou no Facebook essa semana é seríssimo. Ela entrou dentro do ônibus com uma criança, ela teve que andar 500 ou 600 metros no meio de todo mundo e tirar a criança fora. Então, que a Valônia repense, e está esse ofício já com o defensor público, para que ele nos ajude a tomar uma decisão perante o Expresso Valônia e os horários também que foram tirados de toda a área rural. O que está acontecendo é uma vergonha em relação ao Expresso Valônia com a nossa cidade. A palavra, vereador Zé Maria. Senhor presidente, eu quero falar também desse assunto, vereador Vladimir, eu também que sou defensor da zona rural, nasci na zona rural, fui criado na zona rural, quase todo dia estou indo para a zona rural, enfrentando a poeira, enfrentando o barro, como todo morador.
E tenho recebido reclamações do bairro Nossa Auxiliadora que não está entrando nenhum carro lá naquele bairro. Então, na época das vacas gordas, a Valônia colocava o carro lá. Então, as pessoas estão caminhando longa distância com crianças, pessoas idosas, debaixo de sol forte, comendo poeira, e até o asfalto para tomar o ônibus. Também, o senhor também tem conhecimento, lá no bairro da Barra também, o ônibus não está chegando lá no bairro da Barra. E, por exemplo, não posso dizer lá no bairro do Rebojão, senhor presidente, onde eu resido também, que as linhas de ônibus também foram bastante reduzidas. Hoje, para mim vir aqui para essa casa, não tinha ônibus no horário, tinha que vir de aplicativo. Então, eu acho que, vereador Marcelo Kraus, acho que nós temos que propor um projeto de lei nessa casa para que obrigue, né, a empresa Valônia a voltar com os horários, pelo menos o horário de pico, onde as pessoas foram prejudicadas. E também, como em São Paulo está sendo adotado que as pessoas utilizam máscara e não está sendo obrigatório o uso de máscara dentro dos carros, tem uma placa lá, mas não está sendo utilizado, já que em todo lugar a gente está vendo aí, através do acúmulo, muitas pessoas, então, como ontem os horários foram reduzidos, então as pessoas estão indo tudo no mesmo carro, então tudo uma em cima da outra. Então, umas têm máscara, outras não têm, então essa aglomeração de pessoas está existindo. Então, vamos conversar com o novo secretário de Defesa Social, o senhor Wilson, para que interceda junto à Valônia, aproveitar que a Prefeitura Municipal retornou aos trabalhos e muitos funcionários da Prefeitura também utilizam o transporte público, para que pelo menos amenize a situação dos usuários do transporte público da Expresso Valônia. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Marcelo Kraus. Alô, alô. Senhor presidente, eu fico muito feliz em saber que o vereador Vladimir entrou no Ministério Público questionando essa questão da zona rural. Eu gostaria de informar, não só ao vereador Vladimir, mas como a todos os vereadores, que semana passada eu entrei com 2 denúncias no Ministério Público. A primeira denúncia relativa à questão da não circulação de ônibus no sábado, domingos e feriados. O promotor de justiça, o doutor Otávio, foi super ágil. Eu entrei com essa denúncia na quinta, porque no sábado ia parar os ônibus, e o doutor Otávio mandou ofício para a Prefeitura e para a Valônia, e na sexta-feira, um dia depois, a Valônia já voltou atrás e os ônibus estão circulando. E aí eu postei no meu Facebook essa medida que eu tinha impetrado no Ministério Público, e aí aconteceram muitos comentários sobre a zona rural. Muita gente comentando na minha postagem que na zona rural os ônibus não estavam chegando e que eles estavam, então, sem poder vir para a cidade, muitas vezes trabalhar, porque o trabalho é aqui na cidade. E aí, então, eu também fiz uma nova denúncia no Ministério Público relativo à zona rural. O promotor de justiça já acatou, mandou ofício novamente para a Prefeitura e para a Valônia. Eu sei que a Valônia já respondeu, não sei se a Prefeitura respondeu ou não, mas o promotor de justiça certamente essa semana deve analisar e deve tomar uma ação. Eu não sei se essas mensagens que foram colocadas no meu Facebook são verdadeiras ou não, acredito que sim, mesmo porque o vereador Vladimir e o vereador Zé Maria estão aqui confirmando que existem muitas reclamações sobre a falta de ônibus na zona rural. Hoje mesmo eu fui na Rádio Itajubá dar uma entrevista e também lá a Elaine, que é a jornalista, me confirmou que eles recebem inúmeras reclamações da falta de ônibus na zona rural. Então, eu acredito e espero que o promotor de justiça, o Ministério Público de Itajubá, tome uma medida a esse respeito. E, por conta da flexibilização que está acontecendo no comércio aqui em Itajubá, nada mais justo que o prefeito municipal também exija que a Valônia reveja esse critério de ter só 50% da sua frota circulando na cidade de Itajubá. Muito obrigado.
Perfeito. Passaremos, então, ao grande expediente. Nós temos 3 inscritos. Com a palavra, vereador José Vladimir dos Santos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, amigos, senhores vereadores. São 2 temas importantes que eu gostaria de frisar aqui. O primeiro, o que a gente acabou de falar aqui, sobre o transporte coletivo de nossa cidade. Quero deixar claro aí para o pessoal da nossa cidade, para o pessoal da zona rural, que a Valônia tem feito, eu acho que ela está aproveitando da oportunidade. Foi falado com eles para que a frota andasse com 50%. O que está acontecendo, principalmente em relação à zona rural, é uma mentira muito grande, mas muito grande mesmo. Não tem 50% de ônibus andando, a maioria dos horários foram retirados. Eu tive lá no Mercado Municipal na quinta-feira, 70 pessoas dentro do ônibus que foi na linha Ano Bom Rio Manso. É uma vergonha isso. Então, se tirou os ônibus, por que não colocou 2 no horário de pico? A Barra está sem ônibus, Gerivá sem ônibus, Berta sem ônibus. A maioria dos horários não tem, os trabalhadores estão vindo a pé, estão vindo de carona, a cavalo, de outras formas. Mas o transporte coletivo acomodou. Por quê? Estamos na pandemia, temos que tomar os maiores cuidados. Mas então a empresa teria que colocar ônibus extras no horário de pico. E não deixar a população sem um tipo de transporte. Porque a pessoa que trabalha, ela está passando por essa pandemia, mas ela tem que trabalhar, ela tem que comer, ela tem que fazer compra, ela tem que ir no médico. Então, infelizmente, o que está acontecendo, e ontem também eu estava ouvindo uma rádio aí, olha, inúmeras reclamações com toda razão, porque todas as reclamações que eu ouvi na determinada rádio são bairros que a gente conhece e procede. Pessoas que para vir trabalhar, chegar em Itajubá às 7 horas da manhã, estão saindo 5 horas da manhã de casa a pé. E vários horários de ônibus foram retirados. Então a gente pede encarecidamente aí que a Valônia atenda de uma forma digna a nossa população, e em especial nesse momento a população rural, porque até na renovação do contrato eles tinham a famosa frase de que o contrato não falava sobre a zona rural, agora fala. Eu vou ler aqui a cópia do ofício que eu encaminhei ao promotor, no dia 27, ao senhor promotor, no dia 27 de abril de 2020. Ofício número 50/2020, gabinete do vereador José Vladimir dos Santos. Ilustríssimo senhor promotor de justiça, conforme o contrato renovado em 2019 entre a Prefeitura Municipal de Itajubá e Expresso Valônia, é obrigatório o atendimento do transporte coletivo em toda a área rural do município de Itajubá. Ocorre que, devido à pandemia Covid-19, algumas linhas rurais foram suspensas por completo, impossibilitando assim a locomoção dos moradores dessas regiões que necessitam do transporte coletivo diariamente para realizar suas atividades laborais, consultas médicas ou até mesmo ações do cotidiano, como compras de mantimentos. Logo, diante dessa situação, solicito, com caráter de urgência, o retorno dos transportes coletivos, fornecido pela empresa Expresso Valônia, nos bairros rurais que tiveram suspensas as suas linhas, ou mesmo que de forma reduzidas, a fim de não prejudicar os trabalhadores. Diante do exposto, no aguardo do retorno, agradeço a atenção, reiterando os meus votos de estima e consideração. Só quero lembrar aqui, reforçando também, que agora, como tem uma abertura maior aí do comércio, mais ainda que a gente precisa que a Valônia coloque novos ônibus aí, porque o que eu quero relatar aqui, eu já falei no horário da reunião,
Uma senhora entrou dentro do ônibus agora essa semana com uma criança que não podia estar ali exposta, né? Uma criança com risco, né? E ela ficou apavorada. Uma mãe olhando a criança, aí viu todos sem máscaras. Eles estão colocando uma fitinha amarela num banco e pulando outro. Será que a população, eles estão querendo brincar com a população rural? Amarrar uma fitinha num banco, aí no outro pode sentar 2 pessoas, aí amarra no outro, pode. O que aconteceu? Com 70 pessoas dentro do ônibus, arrancaram as fitinhas todas. E com razão. Quem que vai ficar aglomerado igual... É incrível, né? E quero aproveitar também aqui para falar para os feirantes, né, um minutinho só, senhor presidente, que a gente está conversando, sim, com o executivo para que a feira volte por completo, né? Vocês aí do pastelzinho, vocês das barracas de roupas e outros, né? Que o comércio da feira, com certeza, logo aí, com toda a organização e com toda a presteza, com toda a atenção do executivo, a gente pede aí que a volta por completo das feiras também, né? O pessoal está sofrendo bastante. Meu mandato é para o povo, com o povo e pelo povo. Vereador José Maria. Presidente, vou retirar minha fala. Muito obrigado. Perfeito. Antes de nós encerrarmos, gostaria de falar com o vereador Jorge, direto com ele, sobre esse pedido que ele fez, né, para cumprir a lei sobre os 20%, e tem que mandar 2 pessoas embora devido a uma denúncia que foi feita. Então, são 2 pessoas que vão ser sacrificadas, porque existem pessoas, não o Jorge, porque ele é uma pessoa vereador, mas a gente sabe que existem outras pessoas por trás de tudo, pessoas maldosas que não estão pensando em seres humanos que estão trabalhando, então estão apavorados para que 2 pessoas sejam mandadas embora. A nossa Câmara é uma Câmara enxuta, a nossa Câmara ela tem um quadro de funcionários enxuto. A nossa Câmara, nós temos um orçamento e nós economizamos o máximo em tudo para que a gente possa ter o que devolver. Mas a maldade das pessoas, não do Jorge, porque não foi ele quem fez a denúncia, mas a maldade das pessoas, elas são muito grandes. Então, 2 pessoas vão ser sacrificadas aqui na Câmara Municipal. A minha situação é muito difícil, porque todos que estão trabalhando necessitam do trabalho num momento desse difícil, mas ainda essas pessoas maldosas ficam insistindo para que cumpra isso logo, para que mande as pessoas embora logo. E eu sou ordenador de despesa, responsável por essa casa, não tenho muito o que fazer. Eu sei que eu vou ficar muito chateado, triste, em ter que sacrificar alguém do trabalho. Mas uma coisa é certa, essas pessoas maldosas que estão apavoradas, levando aí denúncias para o tribunal, pegando o vereador, mandando para o tribunal de contas, essas pessoas maldosas que querem ver só o mal dos outros, pode ter certeza, a palavra de Deus, ela diz, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Talvez você, meu amigo, que está fazendo isso, essas maldades de denúncias, talvez você hoje não está pensando em nada, mas talvez você possa ter filhos, noras, netos, que lá na frente você vai pensar assim, puxa vida, plantei, agora meu filho, meu neto, minha neta está colhendo. Então, para você
que fez essa maldade em querer que seja sacrificado 2 pessoas, é para você esta palavra. A plantação, plantar é opção, mas colher é obrigatório. Toda plantação tem colheita, é para você. Obrigado. Não tendo mais nada a tratar, eu declaro encerrado essa reunião, agradecendo sempre a Deus e a presença de todos. Muito obrigado. Todos.